Existe uma verdade que Billy Graham descobriu aos 35 anos de idade e que transformou não apenas sua vida espiritual, mas também sua compreensão sobre como Deus deseja que vivamos em abundância nesta terra. Esta revelação está escondida em um versículo de Eclesiastes que pode revolucionar sua situação financeira de uma forma que você jamais imaginou. Não estou falando de teologia da prosperidade barata ou de promessas vazias que você escuta por aí. Estou falando de um princípio bíblico profundo que Billy Graham aplicou em sua própria vida e que resultou em uma das organizações cristãs mais prósperas e influentes do século XX. A maioria das pessoas conhece Billy Graham como o grande evangelista que pregou para mais de 215 milhões de pessoas ao longo de sua vida. Mas poucos sabem que ele também era um homem de extraordinária sabedoria financeira. Sua organização movimentava milhões de dólares anualmente. Ele escreveu mais de 30 livros que se tornaram best-sellers mundiais e criou um império midiático cristão que continua impactando vidas até hoje. Mas o mais impressionante não eram os números. Era a forma como ele entendia que a prosperidade material e a espiritualidade caminham juntas quando alinhadas com os propósitos divinos. Billy Graham costumava dizer: Deus não é contra a riqueza, ele é contra a idolatria da riqueza. Existe uma diferença fundamental entre usar o dinheiro como ferramenta para o reino e ser escravizado por ela. E foi exatamente essa compreensão que o levou a descobrir o verdadeiro significado de Eclesiastes 3:1, o versículo que mudou completamente sua perspectiva sobre timing divino e prosperidade terrena. Para tudo há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Este não é apenas um verso poético sobre paciência. É uma fórmula prática sobre como reconhecer e aproveitar os momentos que Deus prepara para nossa elevação financeira e espiritual. O grande erro que a maioria das pessoas comete é pensar que espiritualidade e prosperidade são coisas opostas. Billy Graham descobriu que elas são, na verdade, complementares quando você entende os tempos de Deus. Ele percebeu que existe um tempo para semear e um tempo para colher, um tempo para economizar e um tempo para investir, um tempo para trabalhar como empregado e um tempo para empreender, um tempo para aprender e um tempo para ensinar. A sabedoria está em discernir qual tempo você está vivendo e ter a coragem de agir de acordo com a vontade divina para aquele momento específico da sua vida. A transformação de Billy Graham não aconteceu do dia para a noite. Nascido em uma família de agricultores na Carolina do Norte, ele conhecia bem o significado de trabalho duro e escassez. Seus pais, William Franklin Graham, Sr. e Mary Coffey Graham, eram pessoas simples, que criaram os filhos com valores cristãos sólidos e muito trabalho na fazenda de laticínios da família. O jovem Billy não demonstrava interesse particular pela pregação nos primeiros anos de sua vida. Na verdade, ele estava mais interessado em beisebol e impressionar as garotas da cidade do que em questões espirituais profundas. Mas aos 16 anos, durante uma campanha evangelística conduzida pelo pregador Mordecai Ham, Billy teve sua experiência de conversão que mudaria não apenas sua eternidade, mas também sua compreensão sobre como Deus deseja que seus filhos vivam nesta terra. Foi neste momento que ele começou a entender que Deus tinha planos específicos para a sua vida. Planos que incluíam não apenas salvação espiritual, mas também prosperidade material para que pudesse financiar a obra do reino. Billy Graham frequentemente refletia sobre este período de sua vida dizendo: Deus não me chamou apenas para pregar salvação. Ele me chamou para demonstrar que uma vida entregue a Ele resulta em abundância em todas as áreas: espiritual, emocional, relacional e financeira. Foi durante seus estudos no Instituto Bíblico de Florida que Billy começou a compreender mais profundamente as Escrituras, especialmente os livros de sabedoria como Provérbios e Eclesiastes. Ele passava horas estudando não apenas a teologia, mas também os princípios práticos que estes livros continham sobre administração, liderança, relacionamentos e finanças. Foi neste período que ele teve sua primeira grande revelação sobre Eclesiastes 3:1. Ele percebeu que Salomão não estava apenas filosofando sobre a natureza cíclica da vida. Estava revelando uma lei espiritual fundamental. Deus opera através de tempos e estações específicas. E aqueles que aprendem a discernir estes tempos conseguem cooperar com os planos divinos em vez de lutar contra eles. Billy desenvolveu o que ele chamava de mentalidade das estações divinas. Ele entendia que, assim como um agricultor sábio não planta no inverno,
nem colhe na primavera. Um cristão sábio deve aprender a reconhecer os tempos que Deus estabeleceu para diferentes atividades em sua vida. Existe um tempo para estudar e se preparar, um tempo para trabalhar intensamente, um tempo para descansar e se renovar, um tempo para semear recursos financeiros em projetos do reino, e um tempo para colher os frutos desses investimentos. Estava em nunca tentar forçar uma estação quando Deus havia determinado outra. Agora quero que você pare por um momento e reflita sobre sua própria vida. Em qual estação você se encontra neste momento? Você está no tempo de preparação, onde Deus está desenvolvendo suas habilidades e caráter. Está no tempo de plantio, onde precisa investir tempo, energia e recursos sem ainda ver resultados? Ou está no tempo de colheita, onde deve ter coragem de receber e administrar as bênçãos que Deus preparou para você? Deixe sua resposta nos comentários, porque acredito que compartilhar nossa estação atual pode nos ajudar mutuamente a discernir os planos de Deus para nossas vidas. E se este conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreva no canal agora mesmo. Temos uma comunidade incrível de pessoas que estão descobrindo como alinhar suas finanças com os propósitos de Deus. E sua participação vai enriquecer nossas discussões e aprofundar o aprendizado de todos nós. A vida de Billy Graham serve como um exemplo prático de como estes princípios funcionam na prática. Quando ele começou seu ministério, passou anos no que ele chamava de tempo de preparação. Estudou intensivamente, pregou em pequenas igrejas, fez erros, aprendeu com eles e desenvolveu suas habilidades de comunicação. Ele não tinha pressa de se tornar famoso ou de ganhar muito dinheiro. Estava comprometido com um processo de preparação que Deus havia estabelecido para sua vida. Billy costumava dizer: Deus nunca tem pressa, mas nunca se atrasa. Ele sabe exatamente quando cada um de nós está pronto para o próximo nível de responsabilidade e bênção. Durante este período de preparação, Billy desenvolveu hábitos que o acompanhariam pelo resto da vida e que foram fundamentais para sua prosperidade posterior. Primeiro, ele se tornou um estudante voraz, não apenas da Bíblia, mas de tudo que pudesse contribuir para sua eficácia ministerial. Estudou comunicação, psicologia, história, literatura, administração e até mesmo princípios básicos de negócios. Ele entendia que Deus o havia chamado para ser excelente em sua área, e excelência requer preparação constante. Segundo, ele desenvolveu uma disciplina rigorosa com seu tempo e recursos. Acordava cedo, tinha horários definidos para estudo, oração, exercícios e descanso. Administrava cuidadosamente cada dólar que recebia, sempre separando uma parte para ofertas e dízimos, uma parte para poupança, e vivendo de forma simples com o restante. Terceiro, ele cultivou relacionamentos estratégicos com outras pessoas que compartilhavam sua visão e valores. Entendia que Deus trabalha através de relacionamentos e que ninguém alcança grandes realizações sozinho. O ponto de virada na vida de Billy Graham aconteceu em 1949, quando ele tinha 31 anos de idade, durante as famosas campanhas evangelísticas em Los Angeles. Foi neste momento que ele transitou do tempo de preparação para o tempo de plantio intensivo. Durante 8 semanas, ele pregou em uma grande tenda para multidões crescentes, enfrentando ceticismo da mídia, oposição de alguns líderes religiosos e a pressão de estar sob os holofotes nacionais pela primeira vez. Muitas pessoas teriam desistido diante das dificuldades, mas Billy entendeu que este era seu momento de plantio. Ele havia se preparado durante anos para esta oportunidade, e agora precisava ter coragem de semear tudo o que havia aprendido, mesmo sem garantias de como seria recebido. As campanhas de Los Angeles foram um sucesso extraordinário que catapultou Billy Graham para a fama nacional e internacional. Mas o mais interessante é como ele interpretou este sucesso. Em vez de vê-lo apenas como reconhecimento pessoal, ele o entendeu como confirmação de que havia entrado em um novo tempo em sua vida, o tempo de administrar recursos e influência, muito maiores do que qualquer coisa que havia experimentado anteriormente. Billy sabia que com grandes bênçãos vem grandes responsabilidades, e ele se preparou intencionalmente para administrar sua nova realidade, de forma que honrasse a Deus e beneficiasse o maior número possível de pessoas. Foi neste período que Billy Graham tomou algumas decisões financeiras que demonstram a profundidade de sua compreensão sobre os princípios de Eclesiastes. Primeira decisão:
Ele estabeleceu um salário fixo para si mesmo, recusando-se a receber honorários variáveis pelas campanhas evangelísticas. Isso era revolucionário no meio evangélico da época, onde muitos pregadores viviam de ofertas e doações inconstantes. Billy entendeu que para administrar recursos do reino de forma eficaz, ele precisava de estabilidade financeira pessoal. Segunda decisão, ele criou a Billy Graham Evangelistic Association como uma organização sem fins lucrativos, com transparência financeira total. Todos os recursos recebidos eram administrados por um conselho, auditados por empresas independentes, e os relatórios financeiros eram publicados anualmente. Terceira decisão, ele investiu consistentemente em infraestrutura de longo prazo, equipamentos de som, sistemas de comunicação, centros de treinamento, programas de rádio e televisão, em vez de apenas gastar em campanhas individuais. Essas decisões refletem uma compreensão madura sobre o que Billy chamava de mordomia do tempo de colheita. Ele sabia que depois de anos plantando, Deus estava permitindo que ele colhesse recursos abundantes. Mas em vez de usar esses recursos apenas para conforto pessoal, ele os reinvestiu estrategicamente para expandir o reino e preparar o terreno para colheitas ainda maiores no futuro. Billy Graham frequentemente ensinava: o dinheiro é como o esterco. Se você o acumula em um só lugar, ele fede e não produz nada. Mas se você o espalha sabiamente, ele fertiliza e produz frutos extraordinários. Mas talvez o aspecto mais impressionante da sabedoria financeira de Billy Graham era sua capacidade de reconhecer quando era tempo de delegar e quando era tempo de liderar diretamente. Conforme sua organização crescia, ele entendeu que não poderia mais administrar pessoalmente todos os aspectos das operações. Foi então que ele aplicou outro princípio de Eclesiastes: há tempo de segurar e tempo de soltar. Ele contratou administradores competentes, delegou responsabilidades operacionais e se concentrou naquilo que só ele poderia fazer: pregar, escrever e fornecer direção visionária para a organização. Esta transição não foi fácil para alguém que havia controlado pessoalmente todos os detalhes durante anos. Mas Billy reconheceu que era necessária para o crescimento contínuo do ministério. O resultado desta sabedoria administrativa foi extraordinário. Durante seus mais de 60 anos de ministério ativo, a organização de Billy Graham arrecadou e administrou centenas de milhões de dólares. Realizou campanhas evangelísticas em mais de 185 países. Produziu programas de televisão e rádio que alcançaram bilhões de pessoas. Estabeleceu centros de treinamento ministerial. Publicou dezenas de livros. E criou uma infraestrutura que continua operando efetivamente mesmo após sua morte. Tudo isso foi possível porque Billy Graham aprendeu a cooperar com os tempos e estações que Deus estabeleceu, em vez de tentar forçar seus próprios cronogramas e métodos. Mas os princípios que Billy Graham aplicou não são exclusivos para líderes religiosos famosos. Eles funcionam para qualquer pessoa que esteja disposta a alinhar sua vida com os tempos de Deus. Duxme contar a história de Roberto Fernandes, um eletricista de 38 anos que morava em Campinas, São Paulo, e que descobriu estes mesmos princípios de uma forma completamente diferente, mas igualmente transformadora. Roberto trabalhava para uma empresa de instalações elétricas industriais há 15 anos. Ganhava um salário razoável de R$ 4.500 por mês, mas se sentia completamente estagnado profissionalmente. Todos os dias eram iguais. Acordar às 5h30, tomar um café rápido, dirigir sua Palio 2010 por 45 minutos até a empresa, trabalhar em instalações elétricas complexas em fábricas e prédios comerciais, voltar para casa cansado, jantar assistindo televisão e dormir pensando se a vida sempre seria assim. Roberto era um homem de fé. Congregava na igreja batista do seu bairro há mais de 20 anos, mas nunca havia conectado sua espiritualidade com suas finanças de forma prática. Para ele, essas eram áreas separadas da vida. Deus cuidava da alma. Ele cuidava do dinheiro. Esta separação mental o mantinha preso em uma mentalidade de escassez disfarçada de humildade cristã. Ele acreditava sinceramente que desejar prosperidade material era mundanismo, que cristãos verdadeiros deveriam se contentar com pouco, e que sonhar com um negócio próprio era vaidade pessoal. Estas crenças religiosas distorcidas foram o maior obstáculo para sua prosperidade durante muitos anos. A transformação de Roberto começou de forma inesperada. Durante um culto de domingo em março de 2019,
O pastor estava pregando sobre os talentos da parábola de Jesus, mas abordou o texto de um ângulo que Roberto nunca havia considerado. Em vez de espiritualizar completamente a mensagem, o pastor explicou que os talentos eram literalmente dinheiro e que Jesus estava ensinando princípios práticos sobre investimento, risco calculado e multiplicação de recursos. Jesus não condenou os servos que investiram e multiplicaram os talentos, disse o pastor. Ele condenou aquele que enterrou seu talento por medo e comodismo. Deus espera que administremos com sabedoria os recursos que Ele nos confia. E isso inclui nossas habilidades, nosso tempo e nosso dinheiro. Esta perspectiva atingiu Roberto como um raio. Ele percebeu que durante anos havia enterrado suas habilidades empresariais por medo de ser considerado mundano ou ambicioso. Tinha conhecimento técnico excepcional, 15 anos de experiência, relacionamentos sólidos no setor elétrico e várias ideias sobre como poderia oferecer serviços melhores do que estava vendo no mercado. Mas nunca havia agido sobre essas ideias, porque acreditava que um cristão deveria se contentar com seu emprego e não buscar grandezas terrenas. Naquela noite, Roberto foi para casa e fez algo que nunca havia feito antes. Orou especificamente, pedindo a Deus que o ajudasse a discernir se era tempo de empreender ou se deveria continuar como empregado. Durante as semanas seguintes, Roberto começou a estudar a Bíblia com um foco completamente novo. Em vez de apenas ler para edificação espiritual, começou a procurar princípios práticos sobre trabalho, administração e finanças. Foi quando descobriu Eclesiastes 3:1 e começou a entender o conceito de tempos e estações divinas. Ele percebeu que havia passado 15 anos no tempo de preparação, desenvolvendo habilidades técnicas, conhecendo o mercado, construindo relacionamentos e aprendendo como as empresas funcionavam por dentro. Agora, aos 38 anos, com experiência sólida e uma compreensão clara dos problemas que poderia resolver, talvez fosse seu tempo do planter um negócio próprio. Mas Roberto era cauteloso por natureza e não queria tomar decisões impulsivas, baseadas apenas em emoção ou desejo de mudança. Ele decidiu aplicar o que Billy Graham chamava de sabedoria das confirmações múltiplas. Em vez de apenas orar e esperar um sinal místico, ele começou a observar as circunstâncias ao seu redor, procurando evidências práticas de que Deus estava abrindo portas para uma transição profissional. Primeiro, ele começou a prestar atenção nas conversas dos clientes onde trabalhava. Descobriu que muitos empresários reclamavam da dificuldade de encontrar eletricistas confiáveis para projetos menores. As grandes empresas de instalação elétrica só aceitavam projetos grandes, e os eletricistas autônomos muitas vezes não tinham a competência técnica ou a confiabilidade necessária para projetos comerciais complexos. Segundo, Roberto começou a conversar de forma mais aprofundada com alguns colegas de profissão que haviam aberto seus próprios negócios. Descobriu que vários deles estavam prosperando, mas que quase todos haviam cometido os mesmos erros iniciais. Falta de planejamento financeiro, dificuldade para precificar serviços corretamente e problemas para gerenciar fluxo de caixa. Estas conversas o ajudaram a entender que empreender na área elétrica era viável, mas que o sucesso dependia de evitar armadilhas conhecidas e aplicar princípios de administração que a maioria dos técnicos não aprende durante sua formação profissional. Terceiro, Roberto decidiu testar sua hipótese de negócio de forma controlada. Começou a aceitar alguns trabalhos extras nos fins de semana, menos pequenos projetos de instalação elétrica residencial e comercial, que conseguia através de indicações de amigos da igreja e vizinhos. Não era nada ambicioso. Apenas uma forma de verificar se realmente existia demanda para seus serviços e se ele conseguia gerenciar clientes diretamente. O resultado foi surpreendente. Em 3 meses, ele tinha mais pedidos de trabalho do que conseguia atender nos fins de semana. Os clientes elogiavam não apenas sua competência técnica, mas também sua pontualidade, honestidade no orçamento e capricho na execução. Foi então que Roberto entendeu que havia chegado seu momento de transição. Ele estava recebendo o que Billy Graham chamava de confirmações convergentes, circunstâncias externas, oportunidades práticas e paz interior apontando na mesma direção. Mas em vez de sair impulsivamente do emprego, ele decidiu fazer a transição de forma gradual e planejada. Durante esses meses, continuou trabalhando na empresa durante a semana e desenvolvendo sua clientela própria nos fins de semana. Usou este período para economizar dinheiro, comprar ferramentas e equipamentos, estudar sobre administração de pequenos negócios e criar um plano detalhado para sua empresa. Roberto também aplicou outro princípio,
que havia aprendido estudando a vida de Billy Graham, a importância de buscar mentoria e accountability. Ele procurou um empresário cristão da sua igreja, que havia construído uma empresa de construção civil bem-sucedida, e pediu orientação sobre os aspectos práticos de empreender. Este mentor o ajudou a evitar vários erros comuns, orientou sobre questões legais e tributárias, e se tornou uma fonte regular de conselhos durante os primeiros anos do negócio. Roberto entendeu que Deus frequentemente usa outras pessoas para nos guiar e que orgulho ou timidez excessiva podem nos impedir de receber a ajuda que Deus preparou para nós. Em setembro de 2019, exatamente 6 meses depois de começar os trabalhos extras, Roberto pediu demissão da empresa onde trabalhou por 15 anos e abriu oficialmente sua empresa de instalações elétricas. A transição não foi fácil. Nos primeiros meses, houve semanas com muito trabalho e semanas praticamente sem nada. O fluxo de caixa era irregular e ele precisou usar suas economias várias vezes para cobrir gastos fixos. Houve momentos de dúvida onde se perguntou se não havia cometido um erro, deixando a segurança do emprego. Mas Roberto aplicou a sabedoria de Eclesiastes sobre os diferentes tempos. Ele entendia que estava no tempo de estabelecer raízes, onde o crescimento acontece principalmente embaixo da terra, de forma invisível, antes de aparecer na superfície. Durante este período inicial desafiador, Roberto manteve disciplinas que havia aprendido estudando a vida de Billy Graham. Continuou investindo em seu desenvolvimento pessoal e profissional, fazendo cursos de atualização técnica e gestão. Manteve uma vida de oração consistente, pedindo sabedoria para decisões administrativas e discernimento para escolher os clientes certos. Administrou rigorosamente suas finanças pessoais e empresariais, separando dízimos e ofertas, mesmo nos meses mais apertados, porque entendia que reconhecer Deus como fonte de suas bênçãos era fundamental para a prosperidade sustentável. Os investimentos que Roberto havia feito durante o tempo de estabelecer raízes começaram a produzir frutos visíveis. Seus clientes começaram a indicá-lo para amigos e outros empresários. Ele desenvolveu especializações em tipos específicos de instalação elétrica que poucos profissionais da região dominavam, o que lhe permitiu cobrar preços premium. Conseguiu contratos de manutenção recorrente com várias empresas, garantindo uma base de receita estável todos os meses. Em 2 anos, sua empresa estava faturando mais do que ele ganhava como empregado, e ele precisou contratar 2 assistentes para dar conta da demanda. Hoje, 5 anos depois de abrir sua empresa, Roberto emprega 8 pessoas, tem contratos fixos com mais de 40 empresas da região e está planejando expandir para cidades vizinhas. Mas o que mais o impressiona não são apenas os números financeiros, é a transformação completa que aconteceu em sua compreensão sobre como Deus deseja que vivamos e prosperemos nesta terra. Eu descobri que Deus não me chamou apenas para ser salvo e ir para o céu. Roberto frequentemente compartilha em seu testemunho na igreja. Ele me chamou para ser uma bênção na terra, para resolver problemas das pessoas através do meu trabalho, para gerar empregos e para usar recursos financeiros de forma que honre o reino. Minha empresa se tornou uma extensão do meu ministério. A história de Roberto ilustra perfeitamente os princípios que Billy Graham descobriu e aplicou em escala muito maior. Ambos entenderam que existe um tempo para cada propósito debaixo do céu, e que a sabedoria está em discernir e cooperar com estes tempos divinos. Ambos descobriram que espiritualidade e prosperidade não são opostas, mas complementares quando alinhadas com os propósitos de Deus. Ambos aplicaram princípios bíblicos, práticos para administrar recursos e oportunidades de forma que multiplicasse suas capacidades de abençoar outras pessoas. Se você chegou até aqui neste conteúdo, é porque algo em seu coração está ressoando com estas verdades. Talvez você esteja percebendo que também chegou um momento de transição em sua vida. Um tempo onde Deus está preparando algo novo para você. Quero te encorajar a dar o próximo passo conosco. Se inscreva no canal agora mesmo e torne-se parte desta comunidade incrível de pessoas que estão descobrindo como alinhar suas vidas com os propósitos e tempos de Deus. Não somos apenas espectadores passivos aqui. Somos uma família que se apoia mutuamente, compartilha experiências e caminha junto em direção à prosperidade integral que Deus preparou para cada um de nós. E deixe um comentário contando sua própria história. Em que tempo de vida você se encontra agora? Quais são os sonhos que Deus colocou em seu coração? Que transformações você já experimentou aplicando princípios bíblicos em sua vida prática?
Suas experiências podem ser exatamente a inspiração que outra pessoa precisa para dar seu próximo passo de fé. Vamos construir juntos uma comunidade onde as pessoas se sentem encorajadas a viver o melhor que Deus preparou para elas, tanto no céu quanto aqui na terra. A verdade é que cada um de nós está em um momento específico da jornada que Deus planejou para a nossa vida. Para alguns, este é o tempo de preparação, desenvolvendo habilidades, construindo caráter, aprendendo princípios que serão fundamentais para o futuro. Para outros, é o tempo de plantar, investir energia, recursos e fé em projetos que ainda não mostram resultados visíveis. E para é o tempo de colher, receber e administrar as bênçãos que Deus preparou, depois de anos de preparação e plantio fiel. A questão não é comparar sua estação com a de outras pessoas, mas discernir claramente onde você está e ter coragem para viver plenamente aquela estação específica. Billy Graham viveu 99 anos e passou por todas essas estações múltiplas. Vezes ele teve tempos de preparação intensa, tempos de plantio desafiador, tempos de colheita abundante, e até tempos de poda onde Deus removeu coisas boas da sua vida para abrir espaço para coisas melhores. Mas em cada estação, ele manteve a mesma postura fundamental, confiança total de que Deus conhece os tempos certos para cada propósito e disposição para cooperar com estes tempos em vez de lutar contra eles. Esta postura foi o segredo de sua prosperidade duradoura e seu impacto extraordinário no mundo. O versículo de Eclesiastes 3. Não é apenas uma observação poética sobre a vida, é uma chave prática para prosperar em cooperação com os planos de Deus. Quando você compreende verdadeiramente que existe um tempo para cada propósito debaixo do céu, você para de desperdiçar energia lutando contra as estações divinas e começa a usar sua energia para cooperar com elas. Você para de se desesperar nos tempos de preparação, porque entende que Deus está desenvolvendo algo em você que será essencial para seu futuro. Você para de desistir nos tempos de plantio, porque sabe que toda semente plantada em obediência produzirá frutos na estação certa. E você para de se orgulhar nos tempos de colheita, porque reconhece que toda prosperidade vem de Deus e deve ser administrada para a sua glória. Esta é a sabedoria que pode transformar sua vida financeira e espiritual de forma permanente. Não é um truque rápido ou uma fórmula mágica. É um princípio eterno que funciona para todas as pessoas, em todas as épocas, porque está alinhado com a forma como Deus criou o universo para operar. Quando você vive de acordo com os tempos e estações que Deus estabeleceu, você experimenta o que a Bíblia chama de prosperidade em todas as áreas da vida: espiritual, emocional, relacional. E esta é a abundância que Deus sempre desejou para você e que se torna possível quando você alinha sua vida com seus propósitos eternos.